Muito obrigado, senhor presidente. And that man knows what he's doing. He knows. Esse homem sabe o que está fazendo. So, Ele sabe bem. we're going to work with you and make sure everything goes smoothly. We have Hussein, vamos trabalhar com você para que tudo corra tranquilamente. Nós temos poderes para usar em termos de meio ambiente, do ambiente de investimento. Nós vamos fazer revisões rápidas, porque nós não podemos ficar envolvidos nesse pântano que é muito prevalente nos Estados Unidos, esse pântano de regulações ambientais e regras. E eu disse às pessoas que se elas investem $1 bilhão ou mais, as pessoas farão isso. Nós podemos garantir que nós aceleraremos o processo ambiental. Às vezes as pessoas esperaram 12, 13, 14 anos. Tem empresas na Louisiana que foram aprovadas em uma semana e depois o processo de revisão, depois de passar 14 anos aguardando essa licença para trabalhar. Coisa terrível. Eu fui vítima disso também ao longo dos anos e eu conheço todos esses jogos, todas essas trapaças. Eu acho que isso só apenas interrompe o progresso. Então, eu quero ajudá-lo a vir aqui investir nos Estados Unidos. Esse compromisso mostra que muitos dos grandes empresários do mundo estão vendo um futuro econômico brilhante para os Estados Unidos desde a eleição. Como vocês sabem, muitas coisas positivas aconteceram. Nós herdamos uma situação difícil do governo que está saindo e eles estão tentando de tudo para tornar ainda mais difícil. A inflação continua arrasando e as taxas de juros estão muito altas. Eu fiquei decepcionado de ver que o governo Biden tentou bloquear as reformas que o povo americano precisa e pela qual votaram. Nós ganhamos enormemente, nós ganhamos pelo voto popular com milhões e milhões de votos. Eles ainda estão contando os votos em alguns lugares, sabia? Eles estão contando votos, porque são muitos milhões. Dá para acreditar que lugar horrível. Uma das coisas que a gente precisa corrigir são as eleições, para que elas sejam contadas de forma honesta ou que elas saiam resultado às 10 da noite no dia da eleição. Há lugares onde eles estão contando votos. As ações do presidente Biden ontem, banindo a perfuração de petróleo e gás offshore, não será mantida. Eu irei revertê-la imediatamente. Isso será feito imediatamente. E nós iremos perfurar, sim. Nós vamos perfurar muito em vários lugares e o custo de energia vai cair. Vai cair para um nível muito baixo. E isso fez com que os preços subissem com esse esquema verde, novo verde, ele fez com que os preços subirem e eles estão tentaram gastar muito, dando qualquer dinheiro para tivesse qualquer projeto que tivesse certificado nesse esquema verde, esse novo esquema verde. Não funcionou, é muito caro. Me disseram que será preciso fazer tudo possível para tornar essa transição para o novo governo muito suave, mas não está sendo suave. Eles estão fazendo isso, eles estão trabalhando com os tribunais, trabalham com os tribunais há anos, nos últimos 4 anos, para conseguir, para não trazer os votos que eu tive. E eu ganhei uma distância muito grande em primeiro lugar. Nós tivemos uma eleição ótima. Mas até hoje, eles estão lutando nos tribunais, com juízes amigos deles, para tentar... isso se chama lawfare, usar a justiça como arma. E aconteceu num nível nunca visto antes. Uma pessoa que eu derrotei, o Jack Smith, o juiz, o advogado, perdão, e a imprensa fez tanto barulho e não fizemos nada errado. Não fizemos nada errado em nada. E as pessoas sabem, elas votaram. Quando olhamos para os republicanos, os republicanos ganharam o voto popular por milhões de votos. E ganhamos em todos os 7 estados pêndulo. Ganhamos nos 7 e ganhamos muito bem. Isso mostra
que eles estão de olho nisso. Eu chamo isso de Departamento de Injustiça. O mundo inteiro está vendo isso. Quando eu expliquei que tem um juiz em Nova York que era um juiz muito corrupto, e ele pôs uma lei da mordaça que eu não poderia falar de aspectos do caso criminal, eles fazerem isso com o presidente eleito dos Estados Unidos. Eu sou um ex-presidente muito bem sucedido, com a melhor economia que tivemos no país. Nós tínhamos as fronteiras lindas, travadas. Tudo estava bem, nós derrotamos o Estado Islâmico, não tínhamos guerras. E agora estamos no mundo que está queimando com a Rússia, a Ucrânia, com Israel. Vocês viram aquele ataque do 7 de outubro em Israel? E como foi horrível, e eles escaparam disso, conseguiram se dar bem. Nós saímos do Afeganistão, deveríamos sair com dignidade, força, e acabamos saindo como um bando de tolos, com 13 dos nossos homens assassinados, mortos de uma maneira horrível. Ninguém fala disso. A maneira como saímos do Afeganistão foi horrorosa, deixando bilhões de dólares de equipamento militar novinho que eu comprei, deixando nas mãos dos afegãos, e especificamente do Talibã. Nós estávamos indo muito bem, nós éramos respeitados, e acho que é uma das razões disso ter sido feito de uma maneira tão errada. As pessoas tentavam entrar nos aviões ali no Afeganistão e de qualquer jeito correndo. Ninguém nunca tinha visto uma coisa dessa. E por causa disso, eu acho que a Rússia quis atacar a Ucrânia. Porque eles falaram, esses caras são incompetentes, vamos fazer o que a gente quer. Mas a gente sabe o que a gente está fazendo agora. Nós vamos acabar com isso. Nós derrotamos o Estado Islâmico. Eu acabei com umas 2 guerras. Nós trouxemos nossos soldados. Nós tínhamos 5 mil soldados na Síria, entre a Síria e a Turquia. Chegamos a ter 300 mil pessoas fora, quer dizer... E como 5 mil pessoas podem agir o que outras 300 mil faziam antes? E falaram para mim, bom, isso não dá certo, não vai bem. Eu fui criticado, eu falei 5 mil vidas, na verdade. Fizemos um ótimo trabalho e faremos um trabalho ainda melhor, porque nós temos muita experiência e nós temos pessoas nas quais confiamos. Mas a gente está falando aqui de 2,5 milhões de quilômetros quadrados no oceano. Pense, você tem, por exemplo, aqui essa medida que é o Acre, você tem uma casa que ela ocupa um espaço, é um espaço imenso, 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Parece que é o oceano inteiro, né? E essa é a nossa força. As pessoas falam que nós não fabricamos. Nós temos mais petróleo e gás do que qualquer lugar no mundo. Mas eles tiraram 2,5 milhões de quilômetros quadrados de perfuração offshore. Eles acham que eles fizeram uma lei com isso que eu não posso reverter, mas eu vou reverter isso no primeiro dia. E eu vou aos tribunais se for preciso. Esse é um mandato que a transição deveria ser suave. Olha o tipo de coisas que estão fazendo. Você não pega um juiz que tenta envergonhar você. Eu não fiz nada errado, nada errado. Se eu fiz algo errado, eu encararia, porque eu conheço todos esses casos. Ninguém nunca ganhou tantos casos na justiça como eu ganhei contra o Departamento de Justiça. O Jack Smith, o advogado, tem casos em todo lugar. As pessoas foram intimadas e elas foram arrasadas financeiramente, gastaram todo o dinheiro. Ele convocou pessoas que não tinham ideia do que elas estavam falando. É um grupo doentio de pessoas. E foi feito para influenciar as eleições. Foi uma luta contra um opositor político.
Nunca tivemos isso no nosso país. Em alguns países isso já aconteceu. Nós temos países nas repúblicas de banana, nos terceiro mundo, mas não num país como os Estados Unidos. Eu acho que já aconteceu num nível menor, mas não nesse nível tão grande. Eles trouxeram esse idiota de Aya. Ele é um cara egoísta. Ele é terrível. Olha a foto dele, ele é horrível. Ele não deveria ser permitido para executar pessoas. Mas queremos todos esses casos que estão com ele, nós ganhamos todos esses casos. Eu não conheço a juiz na Flórida, mas tivemos uma juíza excelente que ganhou coisa. Ela foi uma juíza de grande coragem, ótima. E a esquerda, como nós chamamos, a esquerda radical, como nós chamamos, eles tentaram jogá-la como um jogo com ela. Falaram coisas horríveis contra juízes e promotores. E alguns juízes e promotores disseram, bom, o único jeito de tirar essa pessoa do meu pé é dar a vitória para eles. Eu acho que é ilegal o que eles estão fazendo. É pior do que falar com o juiz. A juíza Cannon, na Flórida, foi excelente, ela foi brilhante. E ela simplesmente não apoiou isso. Eu falei para ela que... Eu não me lembro de ter falado com ela diretamente, mas ela foi muito forte, foi brilhante, tão brilhante, que eles não conseguiram nem apelar após a decisão dela. E contra isso que a gente está. Nós teremos uma opção. Falaram tanto que iam fazer uma transição suave, que ela seria boa. E aí eles tiram 2,5 milhões de quilômetros quadrados de terras oceânicas. E nós vamos perfurar lá em breve. Nós vamos perfurar e faremos isso. Faremos coisas que as pessoas não achavam possíveis. Vocês se lembram que, só mudando de assunto, vocês se lembram o tamanho disso? Coloca isso num mapa. É imenso. Vocês, eu acho que vale 40 a 50 trilhões de dólares. É mais do que a nossa dívida nacional. E é algo que estão jogando fora. Ele está jogando fora. Imagina, nós devemos 35 trilhões, ele pegou 50 trilhões de dólares de valor e jogou pela janela. Não podemos fazer isso, ninguém pode fazer isso. Outra coisa que ele fez ontem, e que foi ainda pior de várias formas, se é que dá para dizer isso, ele quer que todos os aquecedores a gás em suas casas, em seus apartamentos, eles querem que eles sejam substituídos por aquecedores elétricos. Não sei por que querem com elétrico. Esse cara ama o elétrico. Não temos energia suficiente para isso. E nós temos a inteligência artificial que precisa ainda mais. Os aquecedores a gás são mais caros, são menos caros, perdão. O calor é melhor. Se alguém, você já teve um aquecedor que ele acaba falhando, é isso que eles querem. Com gás você não tem esse tipo de problema que você tem no elétrico. E há muito mais fontes, eles funcionam muito melhor, a aparência deles é melhor. 60% das casas e apartamentos usam aquecedores a gás e ele quer que eles sejam removidos rapidamente. Essa gente é louca, tem algo errado com elas. Tem algo errado com elas. Eles também querem voltar quando você... em áreas, por exemplo, que você não pode usar a água, a gente tem água vem do céu, ela vem da chuva. Eles não querem que você gaste água no chuveiro, porque o chuveiro pinga. Então, quando você está tomando banho, você acaba demorando 10 vezes mais. Então, a água da torneira também. Eu acabei com essa política de economia de água. Você pode ter quanta água você quiser, porque não faz diferença. Especialmente em algumas áreas. São coisas
And you know what people do? Eles They just querem keep pressing, que pressing, usem pressing, pouquíssima keep it água para going. lavar a They end louça, up por using exemplo. more E sabe o que as water. pessoas fazem? As pessoas Likewise, acabam washing apertando mais machines, they want botão in your e washing usam machine a torneira e acabam usando mais to have very little água. water coming As out of the máquinas de washing lavar machine. louça, So por when you wash your exemplo. clothing, you have to wash it 4 Se você times tem instead of pouca once. água saindo da You end up máquina de using lavar more louça, water. ou a sua roupa, por exemplo, você We're a party acaba of gastando common 4 vezes sense, mais. and E things that acaba I'm usando mais telling água e you mais now is energia. really all about Nós somos o partido common do sense. senso So comum. E as coisas que eu estou falando aqui, elas são de senso comum. Em 20 de janeiro, nós voltaremos à economia rapidamente, porque eu acho que quando eu penso na nossa economia, eu penso em inflação. Nós temos inflação num nível que a gente nunca teve antes. Nunca foi assim. E nos próximos 4 anos, os Estados Unidos vai sair feito um foguete. No último mês, o SoftBank anunciou 200 bilhões de dólares. E eu falei, eles falaram, não tinham falado 100. Eu falei, que tal 200? Eles são 100, agora Estamos são 200, ouvindo o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump sendo mais Donald Trump do que nunca. Nesse rápido discurso, inicialmente ele anunciou um investimento de 20 bilhões de dólares em data centers de empresas estrangeiras nos Estados Unidos. E aí ele faz uma crítica bastante mordaz às regulamentações ambientais nos Estados Unidos, que impediram o desenvolvimento de petróleo e gás, por exemplo. E aí ele critica uma decisão de Joe Biden que proibiu novas explorações de petróleo e gás em grande área marítima dos Estados Unidos, envolvendo o Golfo do México e outras regiões. É uma política pública do Joe Biden também para desenvolvimento de energia renovável, mas aí o que diz Donald Trump é que ele vai tentar modificar essa decisão, inclusive judicialmente, algo que é muito difícil de ser feito. Mas ele diz que vai fazer isso o mais rápido possível e que também aquelas empresas que não conseguiram autorização verde, ou seja, de meio ambiente para explorações, terão uma agilidade nesse processo. Além disso, diz que ele tem orgulho de ter feito políticas que não fomentassem a economia de água nos Estados Unidos. Ele diz que a economia de água não leva a uma preservação do meio ambiente, então que, portanto, ele vai deixar as pessoas utilizando dessa maneira. Fala, por exemplo, que não faz sentido que as pessoas utilizem chuveiro elétrico, que tem que utilizar chuveiro a gás. A gente sabe, chuveiro a gás polui muito mais do que o chuveiro elétrico. Além disso, ele traz um dilema bastante interessante, que é o dilema dos juros e da inflação dos Estados Unidos, que é um dilema mundial pós-pandemia. Os juros dos Estados Unidos altos com inflação alta não são mais um expediente para diminuir a inflação. É a mesma crise que o Brasil enfrenta. Juros altos com inflação alta. Então ele quer achar um denominador comum para tentar resolver essa situação. E por último, ele faz críticas ao sistema judicial americano. Ele foi condenado por pagamentos ilegais a uma ex-atriz pornô, mas ele não vai eventualmente pagar multas ou, eventualmente, cumprir pena, porque ele é presidente eleito dos Estados Unidos e o próprio sistema judiciário dos Estados Unidos disse que ele foi condenado, mas que não haverá uma prisão, por exemplo, porque ele vai assumir a Casa Branca.